Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Muito tempo que a gente não se vê, mais ou menos 2 meses. Deixa eu contar um pouco para vocês o que aconteceu comigo nesse tempo. Eu terminei a minha formação em psicoterapia junguiana e me empenhei durante 2 meses no meu trabalho de conclusão de curso. Foi um trabalho intenso, profundo, eu tive que me dedicar de uma maneira muito especial e acabei deixando de lado todas as minhas rotinas. Agora que eu estou conseguindo colocar todas as minhas rotinas de novo em dia, agendas, organização de documentos e os vídeos do YouTube. Nesse tempo, eu conseguia angariar mais 54 novos inscritos e eu sou profundamente grata a cada um de vocês que continua aí carinhosamente esperando por uma nova mensagem. Bom, o nosso retorno ele vai ser pautado no meu trabalho de conclusão de curso. Eu me inspirei no trabalho, numa frase específica de Jung, num aspecto específico do que eu preparei e da teoria junguiana, que eu vou explicar a vocês, que é o seguinte. Existe uma frase do Jung que ele diz o seguinte: prefiro ser pleno a ser bom. Veja, nós somos treinados socialmente para sermos bons desde pequenininhos. Muitas pessoas me dizem que elas têm dificuldade com essa adaptação social. Por quê? Porque o conceito de bom ele é muito singular, muito individual. Para cada contexto social, bom é uma coisa diferente. E muitas pessoas acabam não conseguindo entender o que significa ser o todo, ser a totalidade. Veja, nós temos, num dos meus vídeos eu falo sobre a sombra. Nós temos uma luz, que é o nosso ego, que é aquilo que nós mostramos ao mundo. Nós temos a faceta que nós mostramos, a nossa personalidade. Nós temos também o nosso interno, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e a nossa sombra, que é uma grande parte de nós, que muitos de nós pegamos. Muitos não, praticamente todos nós, a não ser aqueles que hoje já fazem trabalhos de autoconhecimento, a maior parte das pessoas socialmente são treinadas para esconderem lá na sombra, na sua mente inconsciente, todas as características que a sociedade considera inadequadas. E aí o que eu já disse no outro vídeo, repito agora, não significa com isso que a sombra desapareceu. Significa que ela está latente dentro daquele ser humano e em muitos momentos a pessoa se vê invadida por aquela sombra. Nos momentos de tensão, nos momentos de angústia, a sombra vem e domina a cena. E aquela pessoa super pacífica, muito serena, aparentemente mostrando esse ego muito tranquilo para o exterior, é tomado por uma raiva, por exemplo, completamente sem contenção e ela cria uma briga, uma situação gravíssima. Por quê? Porque ao longo da vida essa pessoa foi guardando na sombra toda a sua raiva e ao mesmo tempo todo o seu potencial. Então, durante o meu trabalho do TCC, eu encontrei essa definição de Jung, que é a lógica do humano no planeta para Jung. Eu vou abrir aqui um parênteses. Jung foi um psiquiatra suíço fabuloso que desenvolveu a psicologia junguiana. Ele tinha um olhar muito especial e muito mágico sobre a alma humana. E ele foi baseado na teoria dele, que eu fiz a minha formação, a mais recente, e ele era um cara muito sensível e muito intuído. Então ele dizia o seguinte, que o ser humano, para ser feliz, ele tem que ser completo. Ele tem que admirar e alimentar e trabalhar o seu ego no sentido de personalidade, alimentar e evoluir na sua personagem terrena, nos diversos papéis que cada um representa, mas ele também tem que acreditar e abarcar e abraçar e acolher todos os conteúdos que estão contidos na sua sombra. Por quê? Porque senão você tem um ser humano partido e aí esse ser humano não vai ser feliz. Em algum momento, esse ser humano partido vai parar num consultório de terapia para tentar trabalhar e corrigir algum problema que está surgindo em função dessa divisão. O processo de autoconhecimento ele tem justamente esta busca, mostrar às pessoas que nos procuram, que procuram um terapeuta em qualquer linha, especialmente na linha junguiana e na parapsicologia, o terapeuta acolhe o cliente que chega mostrando a ele, olha, você tem essa dificuldade hoje, por exemplo, em que você não mostra a sua raiva para as pessoas, mas em alguns momentos que esta raiva a energia da raiva seria utilizada como força de trabalho, por exemplo. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. A pessoa vai acolhendo a ideia, recebendo instruções da família de que mostrar raiva é feio. Aquela criança vai recebendo aquela instrução e ela vai engolindo os momentos de raiva que vive. Ela aprende e desenvolve uma crença assim, sentir raiva é feio. Então ela joga tudo aquilo na sombra. É claro que ela sente raiva em momentos de frustração, de angústia, de medo, mas ela, como recebeu a instrução, ela guarda. E se torna uma criança tímida.
Não necessariamente todo tímido é esta situação. Estou dando aqui um exemplo, criando um exemplo para explicar a vocês. Bom, essa criança cresce, mantendo essa raiva toda acumulada lá na sombra. Estar na sombra não significa que desapareceu, pessoal. Se está lá, significa que ainda está lá, faz parte de você e não está trabalhado. Essa é a grande preocupação da terapia, né, e do processo de autoconhecimento, que nós possamos trazer isso e trabalhar. Bom, essa criança se torna um adulto tímido. E aí, na hora dela fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, essa timidez não vai permitir que essa entrevista seja bem realizada. A pessoa pode ser super inteligente, mas ela recebeu uma instrução tão forte de que não pode mostrar raiva, que numa hora de uma entrevista de emprego, talvez essa energia fosse deslocada por uma postura mais assertiva, e a assertividade vem da energia da raiva, ela aí não consegue desenvolver a entrevista de emprego adequadamente. Por quê? Porque ela recebeu a instrução lá atrás que eu não posso mostrar isso que está na sombra. Num outro momento, essa pessoa que tem essa raiva toda acumulada e que é tímida, pode ter um dia em que está muito mal, que não está feliz realmente, até porque está partido, está infeliz, e ela aí tem uma crise, ela tem uma briga com alguém e aquela raiva volta inteira. E aí ela dá uma bronca em alguém muito superior ao tema que está sendo tratado ali, porque tinha muita raiva acumulada na sombra. Então, o que o Jung nos propõe na sua ótica, no seu trabalho? Eu vou ler para vocês uma frasezinha que eu coloquei no meu trabalho, no meu TCC, que fala do ser bom, né? Deixa eu pegar aqui pra gente. Ele diz o seguinte, a busca não é tornar-se perfeito ou exclusivamente bom, e sim inteiro, reconhecendo a existência de luz e sombra como uma realidade em si mesmo e nos outros. Vejam que maravilhoso isso. Não adianta eu criar uma expectativa de que o outro, meu parceiro, minha parceira, meu filho, será 100% do tempo maravilhoso e bom. Um dia ele vai estar de mau humor, um dia ele vai estar chateado, um dia ele vai estar frustrado, um dia ele vai estar triste, um dia ele vai estar cansado, e ele vai ter que mostrar isso, né? Bom, a lógica do nosso trabalho de hoje é trazer para vocês essa percepção de que julgar-nos menos bons porque somos inteiros é uma bobagem, tá? É preciso que você entenda que existe em você tudo que você se esforça por mostrar ao mundo, mas também uma força imensa, gigantesca, poderosa dentro de você, que muitas vezes está guardada ali, amparada em crenças de que você não pode mostrar todas as suas facetas. E com isso você se divide em dois. E aí eu entro com a segunda parte do nosso tema de hoje, que é o propósito de vida. Mas o propósito de vida de uma pessoa, e muitas pessoas vêm me questionar, mas como é que eu descubro o meu propósito de vida? Primeiro passo para você descobrir o seu propósito de vida é você se tornar inteiro. Por quê? Porque muitas vezes o nosso propósito ele não é visto porque você jogou na sombra. E ele não é visto porque você está mostrando ao mundo exclusivamente aquilo que você criou como fantasia que o mundo quer ouvir de você e quer ver em você. Mas a tua força verdadeira você não está mostrando nem para o mundo, nem para si mesmo. Então, eu tirei aqui um texto na internet, aqui não tem um autor, mas ele diz o seguinte: a palavra bom aplicada na frase do Jung, prefiro ser pleno a ser bom, é resultante de um esforço artificial feito por um ser humano para se encaixar nas normas e padrões de comportamento definidos como bons pelo exercício do senso comum que acontece nos grupos diversos, especialmente nos religiosos. Eles criam uma cultura própria onde o pobre homo sapiens precisa ser assim ou assado para ser bom e reconhecido pelo grupo. Jung, médico e psicoterapeuta, esculpiu na sua frase genial uma grande parte das dificuldades observadas nos seus pacientes. O não ser inteiro, pleno, em detrimento de ser bom para mostrar ao próximo. A pergunta para você que você tem que se fazer é: por que eu tenho que ser bom para o outro e não para mim mesmo? Por que eu preciso ter esta bondade fake, falsa, que muitas vezes me dá uma sensação de que não sou suficientemente capaz de realizar minhas tarefas, mas ainda continuo sorridente, parecendo para todo mundo que eu sou uma pessoa absolutamente equilibrada, quando na verdade eu sou uma pessoa interna, dolorida, sofrida e muitas vezes assustada. Quase como uma criança acolhida, acuada no canto. Então vejam, a mensagem de hoje é: o teu propósito de vida é ser inteiro.
Se você conseguir chegar ao final da sua vida desenvolvendo mais a sua sombra e trazendo para a luz, que maravilha. Mas não rejeite aquela parte de você que a sociedade diz que não é boa, porque nesta rejeição você inclui uma porção de preconceitos que são completamente ilógicos. Por que uma criança com síndrome de Down não pode crescer um adulto capaz de realizar tarefas? Por que os homossexuais são errados? Por que você ficar zangado de vez em quando faz você uma pessoa menos capaz de ser amada? Não faz sentido. Essas são crenças sociais que você precisa questionar. O trabalho de autoconhecimento ajuda, inclusive, nesse questionamento. Eu vou ler para vocês, para a gente fechar o nosso vídeo, hoje é um vídeo curto, um texto lindo que eu recebi de uma cliente minha, mas o texto não é dela, é de uma moça chamada Renata Toledo, tá? E o texto dessa menina fecha bem com a ideia do nosso trabalho de hoje sobre ser inteiro e, por isso, ter o seu propósito reconhecido. Vamos ver. Todo mundo enlouquecendo com isso desde que descobrimos que temos uma missão. Afinal, o que vim fazer aqui? E claro que o ego não vai ficar de fora de uma coisa boa dessas. Ele nos distrai e nos faz acreditar que isso precisa ser algo esplendoroso e digno de Prêmio Nobel da Paz, claro. Ele vai te fazer pensar que seu propósito é salvar o planeta ou acabar com a fome na África. Acredite, e pode ser até que você consiga realmente realizar algo grandioso assim. Mas não é isso exatamente que é o seu propósito. Não, definitivamente. E ele, o seu propósito, é tão simples que parece até mentira. E a gente pensa, não pode ser isso, deve ser algo maior, tá simples demais. Lembra na época de prova que uma questão simples tinha alguma pegadinha? Mais ou menos isso. E adivinha só, quem está por trás desse pensamento maligno de que precisa ser complicado e não simples, hein? O rei ego. Tá preparado? Vou te contar. Seu propósito é ser você. Simples, né? Nem tanto, José. Nem tanto. Só isso? Não. Sua missão é ser feliz. Parece simples, mas não é. Ouso dizer que é uma das coisas mais difíceis. Porque na loucura de fazer o que precisamos fazer e fazer o que disseram que precisamos fazer, esquecemos quem somos. E foi isso que viemos fazer. Realizar o ser que somos. E isso significa a morte do ego. Sim, para você descobrir o que é, irá descobrir o que não é. E o ego é exatamente tudo que você não é. E se ele está ameaçado de morte, vai tentar de todas as formas dificultar a tarefa. Por isso é simples e ao mesmo tempo difícil. E é também por isso que você está tentando se realizar, fazendo tudo o que ele manda e não consegue se sentir realizado. É o contrário. Você é o que surge quando o ego morre. E para ele morrer, você precisa se conhecer. Esse é o seu propósito. Ser você e ser feliz e realizado com isso. Seja lá qual for a função que vai desempenhar. Não importa. Porque descobrindo quem você é, acaba se descobrindo o que gosta de fazer, e aí o que você fizer vai estar alinhado ao seu ser, à sua própria verdade. Não tem como dar errado. E a felicidade é, nesse ponto, seu estado normal, diário. É isso. Propósito, ser você. Missão, ser feliz com isso. Jung me trouxe essa percepção, e vocês sabem que eu entendo que a lei de atração fez com que a minha mente atraísse esta mensagem para trazer para vocês no meu retorno aqui no YouTube. Ser a gente, ser nós mesmos, dá um trabalhão, pessoal. Pensa você que está me assistindo agora. Você sabe a pauleira que é você respirar todo dia e ir em frente, trabalhando, estudando, se buscando, se conhecendo, sendo feliz, correndo atrás da sua vida, realizando, construindo, estudando, dançando balé, fazendo capoeira, indo ao cinema, trabalhando muito. Enfim, você sabe a tua história de vida, de onde você veio e provavelmente está em busca de para onde você quer ir. Mas isso tudo é alinhavado por você ser você. Porque ser você já dá trabalho, portanto, procure ser você o máximo possível. Eu sou um exemplo de alguém que está se buscando e se encontrando. Eu sou a pessoa que eu quero ser, ainda não 100%, nenhum de nós chegará nesse padrão, eu acho que Jesus chegou, mas eu vou em busca, então eu sou quem eu quero ser, moro onde quero morar, sou casada com quem eu amo, trabalho no que eu amo e faço aqui o meu trabalho com vocês, feliz da vida.
Eu hoje, na próxima quinta-feira, faço 56 anos, depois de amanhã, e sou uma pessoa com uma saúde invejável e uma pessoa que tem uma paz imensa no coração, apesar de vez em quando, ficar zangada sim e colocar para fora sim e dizer para as pessoas que eu estou muito zangada e elas sabem que eu não estou querendo ofender, eu estou só mostrando a elas que neste momento eu sou eu. E no outro momento sou essa que está aqui com vocês. E eu sou o todo. E ser inteira, pode acreditar, é mais fácil do que ser partida. Porque ser partido dá sempre uma sensação de que tem algo que você não mostrou, que tem algo que você não trouxe para fora, que tem algo que te faz falta. Então, pessoal, você que está me ouvindo, seja você. Essa é a tua missão de vida. Seja feliz, porque é quase como um processo automático. A felicidade vem dentro do coração. É uma coisa quase como: ah, tá, essa sou eu. Essa foi a missão, aliás, a lição que Jung me trouxe e que eu me intuí ainda mais durante o meu trabalho de finalização de curso. E essa a mensagem que eu quero trazer para você que está me assistindo hoje. Trabalha para ser você mesmo. Aprende quem você é. Você tem o direito de ser tudo o que você tiver vontade de ser. E você, com o passar do tempo, desejará ser cada vez melhor, melhor para si. E quanto melhor para si você for, quanto mais evoluído você conseguir ser, mais consciente, mais preparado, mais amoroso, mais fraterno, mais feliz você vai ser. Eu tenho certeza. Esse é o seu propósito de vida. Eu espero de coração que minha mensagem chegue aí no seu coração e que te acalme e que te dê alguma ajuda no teu rumo pessoal. Seu rumo pessoal é ser singular, inteiro. A gente se vê no próximo sonho. Muito obrigada pela tua presença constante. Meus novos 54 inscritos, muito obrigado de coração, sejam bem-vindos. Obrigada a você que sempre me espera, que me ama e que me manda mensagens e que é carinhoso comigo e que eu tenho certeza que reza por mim todos os dias. Eu rezo por vocês também, viu? Vamos sendo, cada um de nós, de uma maneira singular. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo sonho, pessoal. Namastê.